Nós estamos iniciando um projeto novo na Rede Lado, e são programas de entrevistas, de conversas que teremos a partir daqui. E esse primeiro programa, do nosso lado, nós contamos com a participação da colega Marcelise, do escritório Mauro Menezes, advogados, lá de Brasília. Bem-vinda, Marcelise. E contamos com uma convidada muito especial, que é a Ana Miriam Carinhanha, que é uma querida amiga, professora, com mestrado. Me ajuda aí, Ana, também depois. Professora com mestrado em criminologia pela Université Catholique de Louvain. Tá certa a pronúncia, Ana? Tá certo. Também. E doutoranda em Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Ana é pesquisadora nas áreas Direito, Criminologia, marcadores sociais de raça, classe, gênero, artes, psicanálise, resolução de conflitos e minorias. E a Ana é música, depois a gente pode falar um pouco sobre isso também, né, Ana? A Ana é musicista, tem um lançamento feito há pouco de um belo disco, e a gente vai falar também sobre isso. Mas a primeira parte da conversa, eu queria introduzir essa conversa também com um aspecto de cultura, que a Ana falou conosco aqui em Porto Alegre, acho que foi um pouquinho antes de começar essa quarentena, né, Ana? E durante a fala que a Ana teve, ela falou muito sobre um livro. Ela falou sobre um livro da Ana Maria Gonçalves, que é Um Defeito de Cor. E a Ana falou sobre um acontecimento que dá origem para o livro. Então, Ana, eu quero te saudar, te agradecer pela tua presença, e queria que tu falasse um pouquinho, começasse contando o porquê da referência desse livro, Um Defeito de Cor. Olha, Vicente, eu queria, assim, começar agradecendo o convite, né? É sempre um prazer muito grande, uma alegria muito grande poder dialogar contigo e dialogar sobre esses temas que são tão necessários na nossa sociedade e que surgem agora com mais intensidade e que a gente consegue abordar de uma maneira mais democrática possível, né? Então, esse livro é um livro que eu gosto muito e eu sempre gosto de presentear as pessoas com esse livro. Nós pudemos conversar um pouco sobre isso naquele dia em que estivemos presencialmente. Aí, O Defeito de Cor. E ele conta de uma maneira muito lúdica, mas às vezes também muito densa, muito intensa, né? A história da Kehinde, ou Kehinde, não sei como as pessoas pronunciam, e que depois a gente acaba descobrindo que é a história da Luísa Maim, né, a mãe do Luiz Gama, que se tornou uma das grandes referências anti-escravocratas no Brasil, né? E em um determinado momento nesse livro, ela citando referências da cultura africana, da cultura iorubá, da região de onde ela vem, ela cita a palavra oriqui, né? Eu não quero dar spoiler do livro, vou tentar não contar partes específicas do livro, mas ela explica que oriqui são orações, versos, saudações, canções que são endereçadas a divindades, pessoas, momentos, etc. E aí eu decidi, inclusive, dar o título do meu disco, né, de Oriqui. E a última música do meu disco se chama Oriqui de Isabel, que foi uma saudação, uma música que eu fiz em referência à minha avó materna. E esse livro, eu acho que ele é muito importante para a população brasileira como um todo, né? Ele traz um outro olhar sobre a própria escravidão, sobre a escravatura, como as pessoas vivenciaram isso a partir de diferentes aspectos, considerados aí, sobretudo, os aspectos das próprias pessoas que estiveram nessa condição de escravizadas. Em alguns momentos o livro é duro, assim, a gente fica com o coração apertado,
Mas, de uma maneira em geral, acho que é um livro muito poético e recomendo muito às pessoas que gostam de literatura e que querem aprender um pouco mais sobre questões raciais também. Legal. Marcelise. Vicente, Ana, é um prazer para mim estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema, né, sobre esse assunto. Mais cedo eu falava para o Vicente que, eventualmente, alguns advogados, algumas advogadas negros, negras e outros profissionais têm um certo incômodo de tratar de temas raciais, de tratar desse assunto, dizendo que só são chamados para falar disso. E eu falei para o Vicente, eu não quero só ser chamada para falar disso, mas eu tenho comigo que toda oportunidade que a gente tem de falar disso, a gente tem que aproveitar para falar disso, porque muitas vezes esse nosso grito e essa nossa necessidade de tratar esse assunto é colocado de lado. Então, eu não consigo, eu não resisto, na verdade, à possibilidade de discutir a pauta racial e os assuntos que têm a ver com isso. E aí eu queria te perguntar uma coisa, Ana, porque eu acho que tem muito a ver com o livro, com o Defeito de Cor, e tem muito a ver com estarmos nós duas aqui, e as pessoas têm muita curiosidade, acho que de saber, de entender um pouco sobre o feminismo negro e sobre como as mulheres negras, essa força que as mulheres negras têm dentro das suas comunidades e como as mulheres negras sustentam não só materialmente as comunidades negras e as famílias negras, como a gente tem hoje uma enorme, considerável produção acadêmica de mulheres negras, né? E como você está no mundo da academia, eu acho que você é a pessoa certa para falar um pouco para a gente sobre isso, sobre como tem sido a produção acadêmica das intelectuais negras e um pouco também sobre o feminismo negro. Repete para mim, por favor, só seu nome é Marcelise? Isso, Marcelise. Marcelise. Então, Marcelise, eu acho muito importante posso chamar de você, né? Somos todos jovens aqui. Você demarcou no início da sua fala essa questão de que geralmente os negros são chamados para falar de temas raciais, né? Essa é uma questão que toda pessoa negra em ascensão intelectualmente acaba enfrentando em algum momento, porque esses convites para falar de questões raciais são recorrentes e conheço muitos amigos e pessoas não tão próximas que também trazem, né, essa demanda. Eu acho importante, sim, a gente trazer, porque acho que isso acaba sendo um reflexo do próprio racismo também, né, de reduzir as pessoas negras à sua condição de racialidade. Tem uma pesquisadora chamada Lia Weiner-Schuckmann, que é uma pesquisadora branca da USP, que trabalha com branquitude. E aí ela faz essa reflexão racial a partir da condição de mulher branca, e ela fala que o primeiro grande privilégio das pessoas brancas é não se entenderem enquanto raça, né? Eles racializam sempre colocando o negro como se fosse raça, mas não têm a capacidade de fazer esse olhar para si mesmos. Então, acho importante demarcar isso e sempre trazer, né? Igual você falou que é advogada, eu também sempre gosto de trazer, olha, eu sou criminóloga, eu sou artista, eu trabalho com tais e tais temas, gostaria também de ser convidada para falar desses outros temas, eu acho importante a gente dizer isso. E, em um segundo momento, quando você fala das mulheres negras, acho que você toca num ponto essencial aí para a gente compreender a melhor estratégia para fazer mover uma sociedade desigual. Porque a mulher negra consegue convergir, enquanto sujeito, diversas pontualidades de marcadores sociais da diferença que acabam se interseccionando, né? Quando a gente fala de interseccionalidade, é justamente pensando nisso, em como esses marcadores sociais da diferença se unem e são agenciados cotidianamente por pessoas que trazem mais de um marcador. Há uns 3 anos atrás, a Angela Davis estava aqui no Brasil, nós estávamos em Salvador, numa conferência que ela deu na reitoria da Universidade Federal da Bahia, e aí ela falou essa frase que viralizou, onde ela traz o seguinte raciocínio: quando a mulher negra se move, toda a sociedade se move, né? E ela não fala isso por acaso. Há 2 anos atrás, eu realizei um estudo
para a Crioula, a Organização de Mulheres Negras aqui no Rio de Janeiro, em que nós observamos como o Brasil tinha desempenhado as suas tarefas com relação aos Objetivos de Desenvolvimento do Século e aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E as respostas que nós encontramos em todos os relatórios oficiais do próprio governo federal, e aí incluindo também relatórios de organizações como instituições como IBGE, IPEA, organizações de saúde, organizações da própria segurança pública, nós percebemos que a mulher negra está ali na pior situação, observando os indicadores sociais de desenvolvimento, né? Tanto de renda, quanto de qualidade de vida, quanto índices de mortalidade, de violência. Então, a gente percebe assim, que, praticamente, as condições de vida e de morte das populações negra e não negra no Brasil são extremamente diferentes. E a gente precisa olhar para isso a partir de um outro âmbito, né? A partir de um outro lugar. E quando a gente compara também as condições de vida das mulheres e dos homens, a gente percebe também essa distinção. E se nós cruzamos os dados desmembrados, observando a situação das mulheres negras, a gente percebe mais ainda o distanciamento com relação a esses indicadores sociais. Uma pesquisa que foi realizada pelo próprio governo federal, inclusive antes do Bolsa Família entrar em vigor, demonstrava justamente isso, que se você investe na mulher, é a melhor maneira de investir na sociedade, porque é ela quem compartilha mais a renda com a própria família. Né? Inclusive, eu achei essa pesquisa super interessante e foi por isso que o Bolsa Família foi pensado nos moldes que foi pensado, né? De distribuir a renda a partir das mulheres, chefes de família. E aí eu acho que é importante a gente pensar sobre isso que a Angela Davis fala, que quando uma mulher negra se move, a sociedade inteira se move, porque é ela que está ali, de uma maneira geral, né, no lugar mais desprivilegiado da sociedade. E, assim, entendo que existem mulheres negras que conseguem ascender, e aí eu acho que não é justa a pergunta que muitas vezes me fazem, mas você fala tanto de direitos humanos, de racismo, de misoginia, como é que você conseguiu chegar aí? E aí eu respondo dizendo, né, essa é uma falsa questão. Você não tem que me perguntar como eu consegui chegar aqui, mesmo tendo enfrentado todas as dificuldades que eu enfrentei. Você tem que se perguntar por que tanta mulher negra, tão competente, tão brilhante, não consegue chegar também onde eu cheguei, onde outras pessoas brancas chegam com tanta facilidade. Né? Eu acho que, assim, às vezes a gente corrompe as próprias perguntas para não querer ver o próprio racismo, para não querer ver a própria misoginia. Né? Infelizmente, a gente se confronta ainda com esse tipo de comportamento, esse tipo de questão, mas acho que são lugares como esses que nos permitem quebrar esses preconceitos e discutir a partir de um outro lugar. Quebrar o preconceito é um pouco enfrentar também esse raciocínio, esse falso raciocínio da meritocracia, Ana, é isso? Porque ele se esconde atrás desse... Não, ele se esconde sempre atrás dessa coisa da meritocracia, ela se esconde atrás de alguma coisa como se fosse neutra ou isenta, né? Assim, mas é possível. Não, não é possível. É muito mais difícil e acho que quando a gente consegue ver hoje estampado nos jornais americanos, por exemplo, todo o processo de resistência, a gente vê que esse racismo estrutural que é denunciado pela Angela Davis há décadas, né? Eu estava conversando com a Marcelise hoje antes, também, de tarde, a gente estava batendo papo, e eu estava dizendo o seguinte, que eu, no começo desse ano, eu tive a oportunidade de ler a autobiografia da Angela Davis, que ela escreveu... Eu estou lendo agora. Ela escreveu há 30 anos atrás, ou 40 anos, 30 anos atrás, eu acho, né? Quando ela foi presa, ela tinha 23 anos, é um livro muito doido, porque ela escreve uma autobiografia com 20 e poucos anos, é um negócio doido. E o que ela conta na autobiografia dela, escrita há 30 anos atrás ou mais, é absolutamente atual para os Estados Unidos. É como se ela estivesse escrevendo no meio das passeatas que estão acontecendo hoje. É impressionante, né, Ana?
E aí eu estava falando, Ana, sobre isso que o Vicente falou, a gente estava comentando, fez um briefing, né, antes, vamos lá falar com a Ana, não vamos prestar atenção no que a gente vai falar, vamos falar besteira lá com a Ana, né? Vamos dar uma treinada. E uma coisa que a gente estava comentando, eu certamente imagino que seja mais velha que você, a gente fica tentando entender por que as coisas não mudam, né? Por que hoje, em 2020, a gente está tendo nos Estados Unidos ou no Brasil, e no Brasil a coisa profundamente mais violenta e realmente assassina, né, das populações negras, por que as coisas não mudam? E aí a gente chega a uma outra questão que eu acho que você certamente já teve diante dessa discussão nos teus estudos, que é como não dá para falar de raça e não falar de classe. Não dá para falar que racializar as pessoas é uma forma de dominar essas pessoas. Subalterniza, racializa, subalterniza, domina e domina também, e faz o domínio econômico, o domínio que o capitalismo precisa fazer para sobreviver, né? Então, assim, e é por isso que a gente, em 2020, está vendo os Estados Unidos viver uma convulsão como viveu na década de 60, e por isso que a gente também passa o que a gente passa no Brasil, que é outra modalidade. Eu sempre digo que a gente tem um racismo à brasileira, né? Um racismo que é muito peculiar, não porque é melhor, como muita gente em algum momento imaginou que a gente tivesse um racismo mais brando, não, ele é muito pior, mas é um racismo próprio, um racismo à brasileira, criado aqui por nós mesmos. E aí eu acho que seria interessante tu falar um pouco sobre isso. Você falou da interseção mulher e raça, e nesse ponto a gente está totalmente sem pai nem mãe, né, na interseção mulher e raça, mas também tem a interseção raça e classe, que a gente está vendo que agora, quando tem uma crise do capitalismo, a interseção raça e classe vem e mostra a sua cara e diz ao que veio, né? Então, assim, são vários tipos de elementos que constituem um sujeito, né? A gente consegue pensar as interseções a partir de vários elementos. A raça, o gênero e a classe são os que ficaram mais conhecidos porque foram arbitrariamente colocados como os mais genéricos, né? Os que conseguiriam englobar ali a maior parte da população. Mas a gente pode pensar, por exemplo, esses marcadores a partir da cisgeneridade ou da transgeneridade, né? Pessoas trans sofrem muito mais preconceito, transfobia do que pessoas cis, né? Que está em uma situação de privilégio com relação às pessoas trans. Né? O mesmo com relação às pessoas LGBT, QIA+. Então, o mesmo com relação às pessoas com algum tipo de deficiência física, o capacitismo, né? Então, assim, é muito complexo pensar que qualquer discussão sobre interseccionalidade não se reduz a uma quantidade X de marcadores, porque a compreensão do próprio sujeito é múltipla, né? O fato de gênero, raça e classe terem sido os marcadores que mais se difundiram nos estudos sociológicos e sociais de uma maneira em geral, tem relação justamente com a própria estrutura capitalista, né, que a gente vive, que se consolidou e que consolidou o trabalho como grande ferramenta que move a economia, né? A questão do gênero, sobretudo por conta das lutas dos movimentos feministas, e a questão racial também por conta da luta dos movimentos racializados, movimentos negros, movimentos étnicos aí de indígenas, quilombolas, mas esses outros movimentos também tentam agregar a essa luta essa compreensão do respeito às diferenças. E aí eu acho que com relação à questão racial em si, acho que tanto o Vicente quanto você trazem coisas que são essenciais para a gente pensar como o racismo tem se desenvolvido no Brasil. Né? Tanto a meritocracia, que foi citada aí pelo Vicente, quanto a redução do problema social brasileiro como um problema econômico, esses são dois dos elementos que permitiram com que o racismo no Brasil fosse se seguindo e se aperfeiçoando de uma maneira muito dura, muito rude, mas também muito disfarçada, né? A gente vive num país extremamente eugenista,
né, que teve, inclusive, escolas de eugenia, né, e teóricos racistas que explicitamente colocavam em suas obras essas diferenças racializadas, abordando a comunidade branca e a comunidade negra, mas a partir de um determinado momento a gente começa a disseminar o mito da democracia racial, e é como aquela mentira que, se muito repetida, pudesse algum dia se tornar verdade, né, mas que a gente não verifica em nenhuma das nossas ações cotidianas, né? Você fala um pouco aí da questão da subinclusão, porque uma das questões que nos colocam numa situação muito difícil para discutir racismo no Brasil, primeiro é a minimização do problema racial, por conta justamente dessa crença de algumas pessoas de que existe uma democracia racial, e além da minimização, o discurso meritocrático, né, que o Vicente traz aí muito bem, porque coloca as pessoas em um errôneo e ilusório patamar de igualdade, e as coisas se desenvolvem já a partir de um começo que não permite com que as pessoas tenham um reconhecimento de dignidade equivalente. Né? Tem uma pesquisa no SUS, por exemplo, que demonstrou que as mulheres negras recebem menos anestésicos na hora do parto do que as mulheres brancas. Então a gente para e pensa, mas espera aí, o SUS é gratuito, então não tem relação com a classe, né? Ninguém está pagando por aquele serviço. Mas por que as mulheres negras recebem menos anestésicos? Né? Porque talvez os enfermeiros e enfermeiras acham que ela tem capacidade de aguentar mais dor, ou porque não querem mesmo gastar mais anestesia com aquela mulher. Então, assim, esse é um exemplo que eu gosto muito de dar, que faz com que a gente perceba como essa interseccionalidade se dá, né? Mesmo no SUS, onde ninguém está pagando diretamente, né? Porque a gente paga através dos nossos impostos, mas ninguém está pagando diretamente para obter aquele serviço, a gente tem um caso de racismo institucional explícito que pode ser verificado através do sistema de saúde, né? Então, esse caso do SUS nos faz pensar também de como é importante desmembrar os dados a partir da racialidade, a partir do gênero, a partir da classe. Porque senão a gente pasteuriza todas as informações como se todos estivessem tendo acesso igual aos bens e serviços. E quando a gente verifica os dados desmembrados, a gente percebe que isso é completamente ilusório. 71% das pessoas assassinadas no Brasil são negras. Né? A gente tem 54% de população negra no Brasil. A gente percebe também que a população carcerária é majoritariamente negra. Né? E, pelo contrário, a gente percebe que a maior parte de pessoas que ocupam cargos de gestão em grandes empresas são brancas. Né, no nosso próprio governo, nos governos em geral, né, a nossa bancada, observando o Senado e deputados federais, deputados estaduais, eu acho que ano passado, de mulheres negras, chegou a apenas 3%. Então, a gente tem uma discrepância muito grande com relação a esses dados que nos mostram as diferentes representatividades de pessoas negras e não negras, homens e mulheres, em diferentes espaços de poder e espaços de submissão. E a gente vê como, na realidade, esse retrato do Brasil se coloca, né? É muito desigual. Então, não dá para a gente simplesmente dizer que o Brasil não teve um apartheid formal, como o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos ou na África do Sul, né? Apesar disso nunca ter se expressado de maneira concreta no Brasil pós-Constituição Federal, porque antes da Constituição Federal ainda existem algumas discussões com relação à lei de terras, as próprias leis da época escravocrata. A gente não teve um apartheid depois que a gente entrou num regime republicano, né? Mas, do ponto de vista fático, a gente vive esse apartheid até hoje. Né? A gente consegue observar em todos os lugares como é a distribuição de pessoas, os cargos que ocupam, a maneira como são tratadas. Então, acho que a gente precisa abordar de uma maneira mais crítica como essas pessoas e cargos e atitudes são olhadas na nossa sociedade. Eu acho que assim, o ponto de discussão, assim, de enfoque, de falar desse racismo
institucional, Ana, é uma reflexão que ela é bem interessante, né? Porque se a gente, com os exemplos que tu levantaste agora, tá? Do SUS ou das representações, do número de negros nas universidades, por exemplo, do número de negros em postos importantes. Sei lá, eu fico lembrando, eu atendo nos sindicatos bancários, né? E, cara, não me lembro de conhecer um negro ou negra como gerente de um banco privado. Também não me lembro de conhecer negro ou negra como gerente de um banco estatal, também não é a diferença isso muito. Juiz também, tu não tem, claro, porque tu tem uma vedação institucional ao acesso a esses cargos ou essas funções. Mas daí eu fico lembrando, assim, eu fico comparando, visualizando, por exemplo, com todo um racismo que também é institucional, estrutural, que é o racismo americano, por exemplo, que é denunciado pela Angela Davis há 40 anos, ela denuncia isso, né, ou mais, e a gente vê, assim, que ele também tem esse racismo. Tu também vai ter o racismo estrutural lá, apesar de ter um maior número de acesso institucional, entre aspas. Eu estou errado nessa intuição, assim, pelo menos? Eu acho que tem um aspecto, Vicente, que diferencia muito os Estados Unidos do Brasil com relação à população negra. É uma coisa que é fundamental, assim. Lá, eles efetivamente são minoria populacional, né? Então, lá eles são cerca de 15% da população, e aí tem também outras populações racializadas, porque lá também tem os latinos, né? E também tem outras populações um pouco menores, que são ali populações de chineses, de orientais e tudo. Então, eles são uma minoria. Isso já faz uma diferença com relação a gente. Tem uma outra diferença, que aí não é uma diferença só com relação aos negros, é uma diferença com relação ao próprio país, que é o seguinte, e isso é bastante perceptível quando você acompanha um pouco os Estados Unidos. Eles têm, comparativamente, uma quantidade de dinheiro dentro da comunidade negra muito superior à quantidade de dinheiro que existe dentro da comunidade negra brasileira. Então, eles são proporcionalmente menores em termos numéricos, percentuais com relação à população, mas eles têm milionários, eles têm gente muito influente no show business, por exemplo, eles têm gente muito influente nos esportes, e num país ultracapitalista como os Estados Unidos, isso é uma ferramenta muito forte, né? A gente também tem gente influente aqui no Brasil, no show business, no esporte, mas eles não têm metade do dinheiro que um americano influente no show business. E aí a gente pode dar um exemplo aqui, a Oprah Winfrey, por exemplo. A Oprah Winfrey é uma mulher riquíssima, a mulher mais rica do show business do mundo, é uma mulher negra, de origem simples. E outra coisa que eu acho que é um pouco diferente daqui, e aí tem aquela história do racismo brasileiro que a gente estava falando, que é o seguinte, ela sempre foi cobrada e sempre entregou, entre aspas, um posicionamento político com relação à raça. Se acompanhar a trajetória dela, não estou chamando ela de santa, não tenho, nem acho que seja, mas assim, ela sempre teve esse posicionamento. A gente, por ter um racismo tão cruel e violento, os negros brasileiros, por um tempo, tiveram uma posição política. A gente tem grandes luminares, a gente tem Luiz Gama, a gente tem Lélia Gonzalez, a gente tem... Mas, assim, por um tempo, a gente, como comunidade, teve um pouco mais dissolvida, digamos assim, dentro da luta política, né? E eu acho que isso talvez seja alguns pequenos pontos que a gente pode observar de diferença entre o que é ser negro nos Estados Unidos e o que é ser negro no Brasil, né? E, bom, alguns pontos, né? A Ana certamente vai ter outros pontos muito mais importantes do que esses para tocar. E aí eu queria aproveitar também e pedir para a Ana falar um pouco, porque eu acho que é bem a área dela, e, enfim, seria super interessante ouvir ela falar sobre essa questão do encarceramento, porque isso acontece também nos Estados Unidos, é um bom também eixo de comparação.
o encarceramento em massa do negro brasileiro e o encarceramento em massa do negro americano. Assim, algumas palavras sobre isso, acho que é bem interessante para as pessoas saberem do que se trata e depois ir buscar a sua leitura mais na frente para se aprofundar. Então, assim, com relação a esses dois temas, eu não tenho coisas mais importantes para falar, não fale isso, mas eu gostaria de contribuir. Eu acho que além do capital financeiro dos negros americanos ser proporcionalmente maior a dos negros brasileiros, eu acho que tem uma questão aí que tem relação direta com a confiabilidade das instituições, né? E com o próprio racismo estrutural e o modo como ele é elaborado pela população. O Brasil foi o último país das Américas a abolir formalmente a escravidão e ainda assim continuou praticando a escravidão por muito tempo, né? E não teve qualquer medida reparatória. Se a gente pega hoje a Lei Áurea e a gente lê, a lei tem 2 artigos. Está abolida a escravidão, artigo 1, estão revogadas todas as disposições em contrário, artigo 2. Tchau e a partir daí, só isso. E a partir daí o país foi estruturado de modo a homogeneizar a população como se não existisse o racismo, né? Então, por mais que a gente tenha tido muitos enfrentamentos, essa consciência, esse letramento racial no Brasil, ele é mais difícil de ser colocado em prática, né? Você observa, por exemplo, que nos Estados Unidos as pessoas negras têm essa consciência muito mais presente do que no Brasil, sobretudo por conta de uma situação de colorismo, né? Nos Estados Unidos a gente tem um racismo que a gente chama um racismo de origem. Aqui no Brasil a gente tem uma gota de sangue. A gente tem um racismo de cor. Isso, basta nos Estados Unidos para você ser considerado um não americano, né, na linguagem deles, né, um não branco. E essa pessoa sofre racismo, é claro, de uma maneira diferenciada do que uma pessoa mais retinta, né? Tem pessoas que têm mais passabilidade do que outras, mas eu acho que essa relação com as instituições interfere diretamente no modo como se desenvolvem as disputas raciais em cada país. E a gente observa, por exemplo, hoje como as respostas são dadas no Brasil e nos Estados Unidos, né? A gente teve aí o assassinato do George Floyd e no outro dia a delegacia estava em chamas. A gente teve aqui no Rio de Janeiro um assassinato similar, né, por um segurança do Extra e em momento algum o Extra foi tocado, né? A gente tem essa agressividade por parte das instituições que tentam controlar essa violência aqui no Brasil, que considera a vida numa fluidez que a gente é difícil explicar às vezes, sabe? Porque os Estados Unidos é o país mais liberal de todos, né? O país que se coloca aí como a representação da liberalidade, mas que tem determinadas normas como regentes do próprio país. E no Brasil a gente chega em um estado de coisas que o próprio governador sobe num helicóptero e atira. E, assim, isso é repugnante, isso é inconstitucional, mas a gente não pode... Assim, a gente pode, né? Mas a gente tem um sentimento de impotência enorme de não poder, em determinado momento, contar com as instituições. A gente fica mesmo na dúvida se a gente pode contar com as instituições, né? Então, assim, isso dessa consciência, desse letramento racial, eu acho que é uma diferença muito grande, mas eu acho que a gente tem conseguido avançar no Brasil em prol de um letramento racial mais intenso, mais crítico, inclusive junto a pessoas brancas, chamando elas para a luta antirracista, porque isso é importantíssimo, né? A gente precisa ter ali pessoas brancas fazendo um cordão de proteção, de isolamento, para que as pessoas negras se manifestem sem ser mortas. Porque se as pessoas negras ficam na linha de frente, elas levam tiro. Infelizmente, são vidas que são consideradas como tendo menos valor pelos nossos governantes, pelas nossas polícias. E é isso que os resultados nos mostram. Quando vocês citam, por exemplo, o encarceramento, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a gente tem, no Brasil especificamente, a grande maioria dos nossos crimes são crimes ou patrimoniais
ou crimes com relação à lei de drogas. Né? Mais de 40% das pessoas que estão presas hoje no Brasil não tiveram sequer um julgamento que tenha transitado em julgado em primeira instância. São pessoas que poderiam estar fora do cárcere. Né? E assim, a gente acaba naturalizando diversos argumentos do próprio direito penal do inimigo, que coloca o negro nesse lugar de inimigo. Ontem eu vi um comentário super racista de uma mulher no Instagram, que falava que os negros são a maioria a cometer crimes. Eu não sei de onde ela tirou essa informação, porque isso não existe. Os negros são os mais condenados. Isso ela poderia dizer. Mas quem disse que os negros são as pessoas a cometerem mais crimes? Né? Infelizmente, os crimes que os brancos cometem não são perseguidos, não são punidos. Então, a gente tem aí, de novo, uma situação extremamente diferente com relação à persecução e à punibilidade desses crimes, e que está diretamente relacionado com a raça, a cor das pessoas que são perseguidas e punidas. Né? Assim, a questão prisional, eu acho que é a questão central para a gente pensar a questão racial no Brasil hoje. E a guerra às drogas tem sido utilizada como argumento para justificar uma necropolítica estatal, né? Uma política que coloca em prática dispositivos que determinam a população que deve viver, que deve permanecer vivendo, e a população que deve morrer. E a gente vê isso de maneira escancarada. Né? Os índices de violência aqui no Rio de Janeiro são inacreditáveis se você olha simplesmente o dado puro. Né? Aqui se mata mais que em uma guerra civil declarada em outros estados exteriores. E a gente vê, por exemplo, que os próprios governantes, as próprias pessoas que chegam em determinados espaços de poder se recusam a ter esse tipo de discussão. Né, e colocam sempre como se fosse um vitimismo ou um reducionismo, não querem enfrentar a situação. E, de novo, a gente se coloca nesse entendimento da relativização da vida das pessoas negras, né? Porque a gente vê que quando os problemas acontecem com as pessoas brancas, as soluções são dadas de outra maneira. Né? São outros tipos de soluções que são empregadas para resolver os problemas. São outros dispositivos, são outras técnicas. Eu acho que eu quero agradecer muito, Ana, a tua participação aqui conosco. O tema racismo, o tema da violência contra o negro, ele é um tema que ele tem que ser recorrente, ele tem que ser trazido. Acho que isso é parte da proposta da Rede Lado, e a gente está iniciando essas conversas aqui com esse programa do nosso lado, né? Exatamente propondo isso, propondo percorrer caminhos, voltar a estes caminhos, percorrer de novo, repercorrer, ouvir, entender, poder propor discussões. A gente tem bem claro que o tema do racismo no Brasil, da violência contra o negro no Brasil, da violência contra a mulher no Brasil, o tema da violência contra a mulher negra no Brasil, ele é um tema recorrente, ele tem que ser sempre voltado, tratado, ouvido, falado, discutido. Nós, homens, temos que ouvir muito sobre estes temas. Nós, homens, temos que ouvir muito as conversas de vocês. A Marcelise fala, conversando, ela falou que a gente tem que estar preparado para ouvir a diversidade, né, para entender a diversidade. Ouvir a diversidade é conversar a diversidade. Acho que os nossos ambientes de trabalho, as nossas relações pessoais, elas têm que ser construídas na diversidade. Acho que a gente construindo relações de trabalho, relações pessoais na diversidade, a gente talvez consiga construir um mundo melhor. Eu quero de novo agradecer muito para Marcelise, agradecer para ti, fazer aqui uma propaganda, na minha... eu estou meio perdida aqui. Esse aqui é o disco da Ana, tá? Eu recomendo muito também,
é um dos meus companheiros, Ana. E a Ana, que legal. Esse ano um pouquinho, acho que uns 2 dias antes do lançamento, né, Ana? Então, teu disco tem sido um dos meus companheiros, pode ter certeza. Vou procurar, hein? Vou procurar. Procura, depois você me fala. Orique é o nome do disco, Ana Carinhanha. Vocês podem procurar em todos os tocadores, né, Ana? Que vocês vão ter aí uma bela companhia para escutarem no carro, escutarem em casa agora nesses dias de quarentena aí. Vocês vão ter uma alegria escutando. Obrigado, Ana. Obrigado, Marcelise. E até a próxima do nosso lado. Até a próxima, querida. Valeu. Próxima. Obrigada pelo convite. Prazer, Marcelise, te conhecer. Prazer foi meu, Ana. Vou te ouvir, viu? Vou te procurar. Vicente, obrigada pelo convite. Segue lá nas redes sociais, no Instagram. Pode deixar, Ana vou te seguir. Oficial. Vou seguir. Bom. Beijo, gente. Boa noite. Obrigado, Ana. Obrigado, Marcelise. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite. Tchau, tchau.